Nesses 90 dias, aí começou a corrupção. Começou a corrupção e compra de voto, já para uma nova eleição, da qual seria apresentado o senhor Ailton José. Hoje é domingo 21 de julho de 2024. Irmãos, eu vou levar ao conhecimento de vocês uma série de 9 vídeos. Trata-se de uma entrevista que fizemos com um pastor veterano de nossa igreja, chamado Djalma Tomás. O pastor Djalma Tomás, ele foi um agente direto do processo eleitoral que ocorreu aqui na IEADPE em 1998, tá? Então eu queria combinar com você que você assistisse esses vídeos, dessem os likes aí, muitos likes, e também comentassem, porque só assim o YouTube vai entender a importância desse vídeo e vai oferecer para um número maior de pessoas. Olha, irmãos, é um assunto muito interessante, porque sendo essa entrevista em 2020 e o processo foi em 1998, ou seja, há 22 anos atrás. Então, você há de convir que essa geração de neófitos, de meninos que não conhecem a história dessa igreja, não conhecem os processos, não conhecem a cultura, não conhecem o agir de Deus, o temor de Deus, como as coisas eram feitas. E são eles, prestem bem atenção, é essa geração de obreiros que hoje usam as redes sociais, usam o canal de televisão, as rádios, para transmitir informações das quais eles precisam compreender, precisam conhecer, porque não se pode negar a história, tá? Então, firme um compromisso comigo e assistam aí agora essa entrevista com o pastor Djalma Tomás. O meu objetivo, e o momento presente de estar aqui, é para falar alguma coisa sobre as eleições no tempo central, quando é apresentado o senhor Ailton José como pastor presidente daquela data em diante, e mais alguma coisa que, devido ao tempo, pode até passar pela memória, mas se recupera logo. Então vejam só. Eu sou da época do pastor José Leôncio da Silva. E nessa época, trabalhando eu 8 anos com o pastor José Leôncio, então eu fui surpreendido por um telefonema do pastor Dário Tavares, que na época era primeiro secretário da Assembleia de Deus, e dizia ele para mim, Djalma, vai haver uma eleição, cuja essa eleição o candidato é o senhor Ailton José. Vê aí o que você faz. Certo, pastor? Então, no dia determinado, eu chegando no tempo central, me deparei com uma reunião de posse do senhor Ailton José como pastor presidente. Então, eu fiquei ouvindo, e o tempo foi passando, quando todos falaram, eu, por último, me levantei e disse, irmãos, e o concorrente do pastor José? Ou seja, e o concorrente do senhor Ailton José, quem é? Ninguém respondeu nada. Então, eu disse, eu tenho um estatuto aqui em mão, e esse estatuto nos diz que, na ausência do pastor presidente, por meio de doença, e que ele venha a ser inválido, então, por 90 dias, assumirá o vice-presidente, que na época era o pastor Severino de Almeida. E ali houve uma espécie de blackout. O pastor José Leôncio coçou a cabeça e disse, irmãos, cumpre o estatuto. Cumpre o estatuto. Quando terminou a eleição, vai o pastor Severino de Almeida para o gabinete já como pastor presidente, porque aquela ação que para eles ia dar certo, não deu. Então o pastor Severino de Almeida, ele já se considerava ali o pastor presidente da Assembleia de Deus por 90 dias. Por 90 dias. Eu chego no gabinete do pastor
e já estava o pastor Severino de Almeida, disse, pastor Severino de Almeida, o plano é a eleição para já. Não, Djalma, mas nós temos 90 dias. 90 dias vai ser 90 dias de rebuliço para esse pessoal que já se acha perdido. Não, Djalma, mas é 90 dias. Tá certo. Nesses 90 dias, aí começou a corrupção. Começou a corrupção de compra de voto, já para uma nova eleição, da qual seria apresentado o senhor Ailton José como pastor presidente. Então, essa diretoria que estava ao lado do senhor Ailton José, que eu considero como uma formação de medianitas, até para não dizer outro tipo de formação, né? Começaram a percorrer os interiores, sertão, a capital já estava a maior parte comprometida, e começou da celular, que na época celular era uma grande novidade, era aquele celular tipo, parecia mais uma rapadura, ou um tijolo, e começou a dar celular para pastores, troca de campo para pastores, terreno para fazer casa para pastores, casa para pastores. É claro, meus irmãos, dentro de tudo isso, praticamente já havia um eleito, comprando, trocando, sem a remuneração própria. Remuneração quer dizer dinheiro de lavadeira, dinheiro de motorista, dinheiro de servente e pedreiro. Pessoas necessitadas, totalmente necessitadas, passando fome, para levar dízimo e oferta para a igreja. E agora esse dinheiro está sendo dinheiro para se comprar voto, para que fulano de tal, A ou B seja eleito. Então, de minha parte aí já houve uma discórdia, não concordei. Nem nunca irei concordar. Não concordei, nem nunca irei concordar. Então, a qualquer um que queira me ouvir, ou que esteja me ouvindo, ou até mesmo que não queira ouvir, eu tenho essas palavras como realidade e até como prova, se for preciso, aonde chegar. Assim, irmãos, essa entrevista foi feita pelo Silvio Moura, Dr. Luiz Miguel, o pastor Ângelo, que eu vou trazer aqui, aquele que teve a visão das correntes, onde Ailton José Alves acorrentava todos os obreiros. Teve também o pastor Emanuel Alexandre, o Sivaldo de Freitas, teve também o Olson, que é filho de um ex-presbítero advogado da igreja, que foi responsável, pela reaquisição, reintegração do terreno do templo. E temos também o nosso presbítero, que Deus operou um poderosíssimo milagre na vida dele, praticamente ressuscitando, que é o nosso querido Eduardo Cândido. Então, uma sequência de 9 vídeos, eu vou trazer aqui, entre as outras publicações, essas informações para você, tá? Então, que Deus vos abençoe e até o próximo encontro.